Senhora presidente, caros colegas, eu quero trazer então um assunto diferente, né, do que tivemos hoje a manhã toda, mas essa... Eu consigo ver ali o quadro ali, né? Que daí por ali eu consigo... Enquanto a gente aguarda esse tempo para a retomada do professor Zanquim, seu tempo segue garantido. É importante só trazer uma informação. Quando nós tivemos a queda de energia, o tempo da sessão ordinária acabou sendo zerado. Mas é importante que todos saibam e que fique registrado nos anais que nós estávamos com 51 minutos de sessão ordinária e a partir desse tempo que a gente segue contando. Então ainda temos 2h09. Conforme me ajuda o nosso primeiro secretário aqui para essa sessão ordinária, o senhor tem a sua palavra retomada. Obrigado, senhora presidente. Eu, como economista, eu me preocupo muito com a situação do progresso de Caxias do Sul. E, senhoras e senhores, tenhamos bem claro que a sustentação de todo o progresso vem pela logística. Ontem estive na reunião almoço, na SIC, ouvindo os projetos da CSG para as estradas da Serra Gaúcha. E confesso, senhora presidente, que fiquei entusiasmado, né, com o projeto que está se implantando. Investimentos de 4,6 bilhões por 30 anos. Principalmente, por exemplo, a estrada Caxias-Farroupilha, né, Garibaldi, toda essa região da Serra Gaúcha. E eu fiz um quadro aqui, onde tem um aviãozinho, tem um trem, temos um caminhão e temos um navio, né? E eu vejo uma virada de página, vereadora Gladys, para Caxias do Sul, muito importante, e eu acho que todos nós precisamos entender essa virada de página, que é pela logística. Não adianta nada as nossas grandes empresas se nós não conseguimos escoar. Então eu tive recentemente na Microempa, eu estive na SIC, enfim, no MOB. Fiz uma série de reuniões, vereador Felipe, porque nós precisamos virar a página de Caxias do Sul. Caxias do Sul, na minha opinião, está com alguns anos de atraso econômico, por não ter um mercado público, por não ter uma logística favorável. Então, quando vocês olham o naviozinho ali, no meio tem um cifrão, só que ficou azul com azul, não dá para enxergar, mas é o símbolo do dinheiro, da grana ali, tá? Eu estou falando do Porto de Arroio do Sal. E pelo que eu ouvi até agora, pessoal, o Porto de Arroio do Sal vai ser uma mudança de página fantástica para toda a nossa região aqui. Mas é necessário que, de uma outra ponta, tenha o trenzinho, que é o terminal ferroviário de Vacaria. Porque o terminal ferroviário de Vacaria vai descer e escoar no Porto de Arroio do Sal. Mas também é necessário que nós tenhamos estradas decentes para poder descer a Rota do Sol, para poder levar esses transportes das mercadorias para o terminal rodoviário e vai para o naviozinho lá no porto. E o que tem ali embaixo? O aviãozinho. E o aviãozinho é o Aeroporto Internacional de Vila Oliva. Como está isso? Como estará o cronograma da obra do Aeroporto Internacional? E as informações que tive, que estou buscando, até como economista, mas principalmente como vereador agora, o meu sonho é fechar esse ciclo aí. E depois o mercado público. Aí eu acho que eu posso dormir tranquilo. Sim. Então todos nós, aqui uma pauta de união, senhores colegas vereadores, vamos lutar para que esse círculozinho aí se feche. Eu achei a reunião de ontem, vereadora Marisol, eu tive o prazer de vê-la, mas a senhora estava numa corrida, eu também, e no fim eu lhe abanei, mas a senhora não conseguiu ver, mas enfim. A reunião eu saí de lá entusiasmado, mas o mesmo entusiasmo que eu tive com o plano da CSG, eu fiquei preocupado com o aviãozinho, que é o nosso aeroporto. Então, uma parte, Felipe, depois... Vereador Zanquim, é um tema que eu tenho debatido bastante também, quero me somar ao seu esforço e à sua forma de apresentar hoje aqui. E já temos notícias boas com relação ao aeroporto, principalmente, né? O governador Eduardo Leite já garantiu
os investimentos para os acessos do aeroporto. Isso é importantíssimo, né? Porque como chegar no aeroporto, né? Eu sempre dizia na época da Copa do Brasil aqui em 2014, teremos ótimos aeroportos, só que ninguém consegue entrar e nem sair do aeroporto, né? Porque nós em muitos casos, né? Vou dar um exemplo de Cuiabá, até hoje não foi concluída a saída do aeroporto, né? E foi trocada a forma, inclusive. Né? Então, isso é positivo e nós estaremos colocados, quando tudo isso aí tiver concluído, né? Caxias do Sul vai estar a 40 km do aeroporto, a 170 do porto, né? A 120 da capital. Esse é o impacto positivo de tudo isso. Esse é o impacto positivo de tudo isso, né? A região, a nossa região aqui não se fala só Caxias do Sul, né? A região toda. E vou um pouco mais longe, vereador Zanquim. O sul de Santa Catarina também será beneficiado. Perfeito. Né? O sul de Santa Catarina também será beneficiado, porque tem uma ligação direta com a BR-101, Estrada do Mar, a toda essa região de Erechim, Passo Fundo também utilizará desses modais que nós teremos por aqui. Então, o debate ele é importante, ele é fundamental, e nós temos que cada vez mais buscar soluções. E muitas delas já estão bem encaminhadas. Né? O que a gente precisa é seguir alertando como o senhor está fazendo aqui nesse momento. Perfeito, obrigado pela contribuição. E seguindo nesse raciocínio, o levantamento que temos, houve um encontro em Vacaria, no qual eu não fui convidado, mas estou pesquisando. Todos os eventos que eu não sou convidado, de uma forma ou outra, eu acabo me inteirando do assunto. A região da Serra não possui terminais. Então ali nós temos um desenho, em azul são as linhas ferroviárias em funcionamento e em vermelhas que não estão funcionando. Então esse terminal de Vacaria, ele é importantíssimo para nós virarmos essa página. Um comparativo, vejam ali, entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o número de portos que temos no Rio Grande do Sul é 1, Santa Catarina 5 e o Paraná 2. Então nós precisamos desse porto de Arroio do Sal. Precisamos muito desse porto, vereador. Porque não dá para Santa Catarina ter 5, claro, eles têm porque foram atrás, fizeram e merecem. Mas o Rio Grande do Sul, se não resolver essa questão de portos, né, a coisa não vai funcionar. Terminais ferroviários, o Rio Grande do Sul tem 14, Santa Catarina tem um pouco menos, Paraná tem 13, e aí nós temos os índices, né, que são índices econômicos, que aqui não vale tanto a pena discutir, mas o que vale discutir é a aceleração desses projetos. Aqui nós temos, vejam, senhores, a queda na variação de cargas, produtos agrícolas, soja, farelo de soja, milho, açúcar, fertilizantes, porque um trem precisa ter escala. Não dá para fazer um trem para levar uma caixa de ovo, tem que ser muita escala. Então, os produtos industriais também. A última coluna é a variação que nós temos de tonelada de quilômetros. Então, nós não podemos perder esse tempo, esse espaço da logística, navio, trem, caminhão e avião. Isso tem que acelerar. O Rio Grande do Sul já está perdendo espaço para Santa Catarina, espaço, eu digo, econômico, e Caxias do Sul precisa também se aproveitar disso. Já tem ali uma localização da possível área de implantação do terminal ferroviário de Vacaria, e eu faço votos e esforços para que essa casa lute muito, embora seja Vacaria, mas os reflexos positivos e econômicos para a nossa cidade será impressionante. Pela produção de maçã que temos, pela produção de autopeças, mercado de reposição. Caxias do Sul, eu sempre digo, se você quiser produzir um alfinete ou um foguete, nós temos. Caxias do Sul, de um alfinete a um foguete, nós temos. Então, é uma cidade que merece ter essa logística ampliada. Ali nós temos um gráfico muito simples, linha branca, que é o cenário referencial de transporte de cargas. E o laranja, o cenário transformador. No caso, eu estou falando aqui do terminal ferroviário de Vacaria. Há uma progressão geométrica por um modelo econométrico, onde nós vamos aumentar muito o cenário de cargas, o cenário transformador de cargas. E, por fim, vejam o crescimento da exportação projetado, os 2 primeiros
as duas primeiras colunas são os realizados, e esse gráfico, né, em economia a gente tem que montar cenários e simulações, é muito promissor, que a gente pode perceber. Então eu só gostaria de encerrar dizendo que nós podemos reduzir custos, podemos aumentar o comércio, podemos agregar valor, disponibilidade de produtos industriais, aumentar a competitividade e gerar empregos. Então eu encerro com a primeira imagem do nosso quadro. Eu espero, senhora presidente, que esse ciclo produtivo não demore tanto quanto o mercado público. Eu espero. Obrigado, senhora presidente.